Amados irmãos eleitos e predestinados, filhos da livre e também filhos da escrava, aos novos inscritos e aqueles que já estão há mais tempo no meu canal, graça e paz. Me chamo Levi Salles. Se inscreva no meu canal, eu fico muito grato por vocês fazerem isto. Divulgue, compartilhe, me ajude a fazer este canal crescer para que outras pessoas também possam experimentar o Evangelho da graça de Deus. Uns como embaixadores pregam, outros como embaixadores divulgam e compartilham. Tem muitos canais no YouTube do Evangelho da Graça de Deus. Visite cada um desses canais e ouça as mensagens que os embaixadores do Evangelho da Graça de Deus têm para você. Eu quero, na tarde deste domingo, dia 27 de junho, ler uma palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 48, que diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Quero também ler na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sob o tema, na graça, reunimos como igreja. Somos muito questionados, nós que somos do Evangelho da Graça de Deus, porque não temos um lugar fixo para frequentarmos, não temos um templo que eles lá no sistema religioso chamam de igrejas, não temos uma denominação com nome, né, porque essas instituições evangélicas, chamadas de denominações, porque cada uma delas tem um nome, tem uma placa, e muitos têm esses lugares como a casa de Deus. A gente tem visto, tem observado pessoas que fazem parte desse sistema religioso, quando eles se expressam assim: estou indo para a casa de Deus, estou indo ao templo onde Deus habita para adorá-lo. E então, nós que não temos esses lugares fixos como eles têm, não temos esses lugares chamados templos, somos questionados. Eu mesmo sou constantemente parado nas ruas, pois sou muito conhecido. E quando uma pessoa que já não me vê há bastante tempo, a pergunta dessa pessoa é sempre a mesma: onde é a sua igreja? Aonde o irmão congrega? Aonde o irmão se reúne? E aí eu tenho que dar uma explicação para eles. Mas eu percebo que essa resposta não satisfaz, porque o que na verdade eles querem saber, aonde é o templo em que eu me reúno, aonde eu sou membro, aonde eu pastoreio, ou aonde eu me congrego. É isso que eles querem saber. E muitos fazem até de forma capciosa, outros não, fazem inocentemente, por hábito, por costume, por tradição, mas alguns fazem de forma capciosa, já querendo saber qual será a minha resposta, porque na verdade eles sabem que eu não tenho mais um lugar desse para eu frequentar, eu não tenho mais o meu nome arrolado no hall de membros dessas instituições. Muitos sabem disso, mas quando me encontram,
Essa é a pergunta que eles fazem. Queridos, nós somos o templo da habitação de Deus. Somos a igreja, o organismo vivo. Somos a igreja invisível. Somos espirituais. Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Como Paulo escreve aos Coríntios, quando ele diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, aonde ele habita? E então, queridos, a presença de Deus não está confinada num lugar especial, como muitos pensam, como muitos acreditam, como muitos ensinam. Há pessoas que acreditam que Deus está presente nesses lugares, que lá nesses lugares é a morada de Deus, é o templo da habitação de Deus. E eles o têm, esse lugar como um lugar sagrado. Eu conheço uma denominação aqui em Duque de Caxias, conheço o líder religioso dessa denominação, e que ninguém sobe ao púlpito dessa igreja se não tirar o sapato embaixo, porque ele diz que aquele lugar ali é santo. E para pisar naquele lugar, na qual ele chama de santo, você não pode estar calçado, tem que estar descalço. Então todos que ocupam o púlpito dessa igreja não pode subir calçado. E então, queridos, muitos atribuem esses lugares como um lugar santo, como um lugar de santidade. Em Atos dos Apóstolos, que eu li, capítulo 7, versículo 48, lá está claro: Deus não habita em templo feitos pelas mãos dos homens. Lá no sistema religioso, eu sempre nas entrelinhas das mensagens, eu dizia: olha, Deus não habita aqui neste lugar. As pessoas ficavam pasmadas me olhando. E eu dizia para eles: é isso mesmo. Esse lugar aqui é um templo feito pelas mãos dos homens e Deus não habita. E eu dizia para as pessoas que ali estavam: quando todos deixarem este lugar, ele não estará aqui por ser um templo, por ser o lugar que vocês chamam da habitação de Deus, porque Deus habita em cada um de nós. E quando a última pessoa deixar este lugar será igual a um outro lugar qualquer. Porque nós, estando ali, sim, Deus está, porque Ele habita no nosso espírito. Mas quando deixamos esses lugares chamados de igreja, Ele lá não mais está. E eu fui questionado pelo líder maior, dizendo que eu não estava falando mais a linguagem deles. Daí que fui até indiretamente me convidado a sair, a me retirar. E então, nós da graça de Deus sabemos que a presença de Deus, ela não está confinada num lugar especial. Porque Deus, como onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está em toda parte. E Ele jamais se prende a lugares específicos. Dizer habitar em templo feito por mãos dos homens implica falar da sua grandeza, da grandeza de Deus. Não há lugar
que sequer nesse universo que pode conter o Criador em toda a sua plenitude. Deus não pode ser contido. Deus ocupa todos os espaços. Deus ocupa todos os lugares. Ele é onipresente. E ele não pode se prender a esses lugares chamados de igreja, que são os templos religiosos aonde as pessoas se reúnem. No Antigo Testamento, Deus ordenou que os israelitas construíssem um santuário. Está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E lá nesse santuário havia o lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, que era a representação máxima da presença de Deus. Quando a arca ela foi tirada, foi-se a glória de Deus, porque ela simbolizava a presença máxima de Deus. Isso no Antigo Testamento era assim que acontecia. Então, mais tarde, o tabernáculo foi substituído por um templo fixo lá em Jerusalém. Isso está em 2 Crônica, capítulo 6, versículo 18. Nem o céu, que é a sua morada, é capaz de contê-lo, declarou Salomão. Tamanha é a amplitude da presença do único Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo e de todas as coisas, que ocupa todos os lugares. Deus habita em nós, em cada um de nós, pela pessoa de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. No poço, quando ele encontra isto Nazareno com aquela mulher samaritana, ela diz para ele assim: os nossos pais nos ensinaram dizendo que devemos adorá-lo em Jerusalém, ou no Monte Gerizim, ou no monte tal. Porque era assim que os israelitas aprendiam. E ela agora, ao encontrar Jesus, a mulher de Samaria, ela queria saber aonde ela deveria adorá-lo. E então ele respondeu para ela dizendo: mulher, chegará dia em que o Pai será adorado em espírito e em verdade. Não em Jerusalém, nem no Monte Gerizim ou em qualquer monte, mas ele será adorado em espírito e em verdade. Então nós, como igreja que somos, nós nos reunimos em todos os lugares. Quando estamos no trabalho, como igreja, estamos ali reunidos. Quando estamos nos nossos lares, estamos ali reunidos como igreja. Se vamos ao comércio, ou na casa de quem quer que seja, ou no lugar que for, nós estamos ali reunidos como igreja. Nós nunca deixamos de nos reunir. Nós estamos sempre reunidos como igreja em todos os lugares. Eu faço caminhada todas as manhãs, de domingo a domingo, e na parte da noite também, de segunda até sábado. E eu vou caminhando por os lugares onde passo, e eu vou adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu vou falando com Ele. Eu vou meditando nas coisas de Deus. Eu vou reconhecendo a sua majestade, o seu domínio, o seu poder, a sua glória. Eu vou reconhecendo Ele como o único
Deus verdadeiro, e que não há semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar. Eu vou dizendo, eu vou caminhando dizendo, eu te adoro. Eu te adorarei todos os dias da minha vida, até o meu corpo se tombar a terra fria. Enquanto eu viver, eu estarei te adorando em espírito e em verdade. Eu vou fazendo o culto de forma racional. Porque eu, como igreja, como esse organismo vivo, eu não preciso da materialização do Pai para que eu possa adorá-lo. Eu não preciso de rituais. Eu não preciso de liturgias. Eu não preciso de um líder religioso que diz que tem uma autoridade espiritual sobre a minha vida, porque como igreja que sou, eu reconheço que o cabeça é Cristo, que o pastor é Cristo, que o Senhor é Cristo, que o senhorio é dele, que o domínio é dele. Eu reconheço que tenho a mente de Cristo, e então eu vou adorando, eu vou louvando, eu vou glorificando, eu vou exaltando, eu vou reconhecendo a sua primazia, eu vou reconhecendo que não há Deus tão grande como este Deus que habita dentro de mim. Porque isso significa adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é de lábios apenas. Não, não é de lábios. É com entendimento que nós adoramos, que nós nos reunimos como igreja. Isto então, queridos, quando ele diz que habita em nós, que nós somos o santuário, que nós somos a habitação de Deus, isto quer dizer que aonde estivermos, Ele se manifesta no nosso espírito. Ele está em comunhão plena conosco e nós com Ele, 24 horas por dia. Antes de dormirmos, nós até pegar no sono, nós estamos ali fazendo uma reflexão, estamos meditando, estamos pensando nas coisas do alto, estamos pensando nas coisas de cima. Isso é estar em comunhão com Ele constante, porque Ele mora, porque Ele habita em você. Então, por que ter um templo para adorá-lo? Então, por que ter um lugar para ir, para frequentar, como muitos fazem? Aos domingos, principalmente, as portas desses lugares se abrem. E lá, centenas de pessoas frequentam esses lugares, no intuito, segundo eles, de adorar o Pai. Porque entendem e compreendem que há uma necessidade de estarem nesses lugares. Quando, na verdade, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Eu sinto a presença constante dEle em mim, porque o reino de Deus está em mim, e o reino dEle é paz, é alegria, é justiça. O reino dEle se faz presente em cada um daqueles que são eleitos, que são predestinados. E os que não estão no Evangelho da Graça de Deus apenas não entendem isso, apenas não compreendem isso. Eles são eleitos também, são predestinados, eles são salvos. Mas não vive essa liberdade do Evangelho da Graça de Deus, não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento que ela tem a presença constante de Deus na sua vida, que são verdadeiramente filhos de Deus.
O entendimento ainda para muitos não foram abertos, os olhos para muitos, o véu de muitos ainda não foi tirado. Precisa-se tirar o véu. Queridos, como igreja, se reúne aonde você estiver. Não perca a oportunidade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Aproveita todas as chances. Enquanto há fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Enquanto você está respirando, adore ao Criador. Dê graças a Ele por tudo. Rende súplicas de ações de graça a Ele por tudo quanto Ele já fez. Tome posse de todas as sortes de bênção, porque tu és abençoado, tu já estás curado, tu és guardado por Ele, tu és protegido por Ele. Ele não vai fazer, Ele já fez. E você precisa tomar posse de todas essas coisas, porque o justo andará e viverá pela fé. Quero encerrar esta palavra dizendo que na graça reunimos como igreja. Por isso que nós não temos um lugar fixo, nós não temos uma denominação, nós não frequentamos um templo. Nós somos a igreja. Na minha casa eu me reúno como igreja com a minha família. Quando estou na rua, eu estou reunido como igreja. No meu trabalho, na escola, seja onde for, estaremos sempre reunidos como igreja, porque a igreja somos nós. O templo da habitação, a morada de Deus. Ele habita em você. Ele mora em você. Reconheça isso. Você fazendo assim, você agindo assim, você não estará dividindo a glória de Deus. Como nesses lugares, a glória de Deus é dividida. As pessoas buscam glórias. Buscam glórias. Há uma disputa nesses lugares. Quem canta para ver quem é melhor do que o outro. Quando se levanta uma oração, cada um tenta ou procura fazer uma oração mais bonita do que o outro. Quando alguém prega, há uma disputa para ver quem prega mais do que o outro. Há uma competitividade. Isso é fato, isso é real. Eu vivi 46 anos lá dentro desses lugares e percebia e via isso. Muitos desses lugares são passarelas, onde as pessoas procuram competir uma com a outra, ou um com o outro, para ver quem melhor se veste. Nos estacionamentos desses lugares, há uma competição de quem tem o melhor carro. Aqueles que melhor contribuem, aqueles que têm o maior dízimo, enfim, é uma competitividade constante nesses lugares. Esses lugares fazem até mal, ao invés de fazer o bem, porque a gente percebe que Deus não está sendo adorado em espírito e em verdade. Nós percebemos que não há o culto de forma racional. As liturgias são seguidas. Há rituais nesses lugares. Nesses lugares que eles chamam de igreja, nesses lugares que são templos onde eles se reúnem, há cantinas, livrarias. Eles fazem almoço, jantares dentro desses lugares. E as pessoas assistem culto, comendo. Muitos
desses lugares acontece isso de forma literal. Esses lugares têm peças teatrais, onde as pessoas representam. E as pessoas que não conhecem o Pai, que não sabem ainda que são verdadeiros filhos de Deus, choram, se emocionam com aquilo que vê, porque pensa que a presença de Cristo real está nessas representações. Queridos, adore a Deus em espírito e em verdade. Busque a Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Não divida nunca a glória de Deus. Reconheça Ele como único, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Ele não tem nenhum adversário. O adversário que tinha foi vencido, que foi a morte. Ele venceu a morte. O domínio dele é total, é real. Ele é invisível, mas é real. Nós não vemos, mas cremos que ele existe, porque nós sentimos isso em cada um de nós. Como corpo de Cristo, cada um de nós somos uma unidade e estamos em comunhão constante uns com os outros, trabalhando para a edificação e para o louvor da sua glória. Fica aí esta palavra na manhã deste domingo. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Tu és um abençoado. Eu finalizo dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.